Olá, pessoal. Sobre os fatos ocorridos ontem, uma tentativa de homicídio contra o jogador gremista Vijaçante, um ato deprimente e lamentável, é preciso agora ver de quem são as responsabilidades e também qual será a punição exemplar de forma crassa e categórica em relação ao Internacional. Muito diferente do que foi dito pelo presidente do Internacional, dizendo que toda a responsabilidade pela incitação à violência seria dos meios de imprensa. E também, numa entrevista lamentável hoje pela manhã, do vice-presidente do Internacional, Dani Dubin, dizendo que o Inter tinha nenhuma responsabilidade ao que ocorreu ontem. Um total desconhecimento das leis do futebol, um total desconhecimento do que é estádio de futebol. É lamentável o que vem ocorrendo e as manifestações públicas de dirigentes que deveriam dar o exemplo. A Lei 10.671 de 2003, o Estatuto do Torcedor, prevê uma pena de 1 a 2 anos de prisão a todo torcedor que comete atos como esse. Jogar uma pedra, violência e todos esses fatos que acarretam machucados, brigas, assassinatos e coisas que vêm, infelizmente, no entorno do nosso futebol, no raio de 5 quilômetros. É preciso deixar claro aqui. Em 2013, o projeto de lei 6617, de autoria do deputado Jonathan de Jesus, do PRB de Roraima, altera a lei em outubro de 2013, aprovada pela comissão em dezembro de 2013, dando uma pena de 3 anos de afastamento a toda a torcida organizada que se envolve nesse tipo de ato e responsabiliza o clube por danos causados pela sua torcida. Considera o estádio de futebol num raio de 5 quilômetros. E aqui, eu quero deixar para vocês aqui, a Lei 12.299 de 2010, que responsabiliza o mandante, o Estado e a Federação pela falta de segurança. O mandante, Esporte Clube Internacional, responsável pela segurança, o Estado, dentro da segurança pública, e a Federação Gaúcha, promotora do evento. Diz o Estatuto do Torcedor, no seu artigo 41, isto. O Estatuto, em seu artigo 41b, parágrafo 1º, inciso 1, define como crime a prática de tumulto ou violência num raio de 5 quilômetros do local do evento. E agora prestem atenção. Sendo assim, a responsabilidade pela segurança dos torcedores, por parte dos organizadores, estende-se a esta mesma distância, aplicando-se analogicamente este artigo. Assim, o Estatuto prevê a proteção e a segurança em 3 hipóteses distintas. Dentro da praça esportiva, a 5.000 metros ao redor do local, denominada área de segurança, e também no trajeto de ida e volta. E aí vamos além. O que diz o Regulamento Geral da Competição feito pela CBF? É responsabilidade do clube mandante zelar pela segurança de atletas e comissões técnicas, árbitros e assistentes, profissionais da imprensa e demais pessoas que estejam atuando como prestadoras de serviço autorizados. E diz mais, é responsabilidade do clube mandante adotar as medidas necessárias para prevenir e reprimir desordens no ambiente da partida, inclusive quanto ao lançamento de objetos em campo. Bom, aí vamos para o Regulamento Geral da Competição da Federação Gaúcha de Futebol, que diz o seguinte: responsabilidade do clube é as mesmas. Zelar pela segurança de atletas, comissões técnicas e também adotar as medidas necessárias para prevenir e reprimir
desordens, é um copiar-colar do Regulamento Geral da Competição da CBF. Então, portanto, mantém-se exatamente o que vem sendo determinado pela CBF. Mas diz mais também. Quando a partida for suspensa por quaisquer dos motivos previstos nesse artigo, parágrafo e ou incisos, a súmula, o formulário padrão da Federação Gaúcha de Futebol e o relatório serão encaminhados ao TJD do Rio Grande do Sul para apreciação e após o julgamento do processo correspondente pela Justiça Desportiva, se for o caso, assim se procederá. Prestem atenção. Se for constatado em processo disciplinar que o fato gerador visava favorecimento próprio e ou de terceiros interessados e ou prejuízo ao clube disputante na partida ou competição, o clube causador da suspensão será penalizado administrativamente pela Federação Gaúcha de Futebol com afastamento do presente campeonato, do subsequente e rebaixado para a última divisão do futebol profissional da Federação Gaúcha de Futebol, independente de eventuais sanções disciplinares aplicadas pela Justiça Desportiva. Aí cabe aos advogados do Grêmio proceder da forma que melhor lhe convém para ver se há aplicabilidade desse artigo ou não. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva diz o seguinte, prestem atenção aqui em relação às infrações, no seu artigo 203, ele diz o seguinte: deixar de disputar sem justa causa, partida, prova ou equivalente, na respectiva modalidade, ou dar causas à sua não realização ou à sua suspensão. Pena, multa de R$100 a R$100.000 e perda dos pontos em disputa a favor do adversário, na forma do regulamento. Perda dos pontos em disputa a favor do adversário. A entidade de prática desportiva também fica sujeita às penas deste artigo se a suspensão da partida tiver sido comprovadamente causada ou provocada pela sua torcida. Vou repetir, a entidade de prática desportiva internacional também fica sujeita às penalidades do artigo se a suspensão da partida tiver sido comprovadamente causada ou provocada pela sua torcida. E mais, se da infração resultar benefício ou prejuízo desportivo a terceiro, o órgão judicante poderá aplicar a pena de exclusão da competição em disputa. Se da infração resultar benefício ou prejuízo desportivo a terceiro, o órgão judicante poderá aplicar a pena de exclusão da competição em disputa. No próprio Código Brasileiro de Justiça Desportiva, no seu artigo 179, ele fala: são circunstâncias que agravam a penalidade a ser aplicada quando não constituem ou qualificam a infração. Seu item segundo, ter sido praticada com o uso de instrumento ou objeto lesivo. Ou seja, são circunstâncias que agravam a penalidade o uso de instrumento ou objeto lesivo. No caso, uma barra de ferro, no caso, uma pedra gigantesca, que não só quase tirou a vida do jogador gremista Vijaçante, mas também machucou alguns jogadores do Grêmio com estilhaços de vidro. É preciso agora muita responsabilidade e por isso que a postura do presidente do Grêmio ontem foi extremamente correta em não realizar a partida. No entanto, acho que o Grêmio, como foi no passado um grande exemplo jurídico para vários clubes do país, precisa agora ser firme, forte, exigir muito mais, uma punição exemplar contra o Internacional para que isso pare de ocorrer. Não quero e não espero, eu não espero que o Internacional sofra neste evento mais uma vez uma punição de uma cesta básica, como vem sendo corriqueiro nos últimos anos. É preciso uma punição exemplar, perda de pontos, quem sabe uma desclassificação da competição, porque o Grêmio por muito menos
E aqui não quero fazer juízo de valor a nenhum ato, porque todos eles são deploráveis. Mas o Grêmio teve a exclusão numa competição por causa de um ato racista de uma torcedora identificada e o Grêmio pagou por isso. O Grêmio identificou a torcedora que estava cometendo um ato ilegal, um ato deplorável, mas o clube foi excluído da competição. Agora, da mesma forma, de um ato dentro do raio de 5 quilômetros do estádio Beira-Rio, de torcedores do Inter já identificados em vídeo o fato, mas ainda não identificaram os torcedores, ou seja, nem identificação ainda há, que tenha nesse momento uma punição exemplar para que isso nunca mais se repita. Não podemos continuar desse jeito, porque como falei num vídeo de hoje pela manhã, hoje são jogadas pedras, amanhã será um tiroteio e será muito pior, com morte de torcedores e morte de jogadores de futebol. É preciso, nesse momento, ter uma postura firme, forte, não entrar em campo contra o Internacional, exigir os pontos e também, quem sabe, aí é o meio jurídico que vai definir a exclusão do Esporte Clube Internacional dessa competição do Campeonato Gaúcho. Chega! Chega de violência, chega do que está acontecendo, porque antes o torcedor gremista ia para o estádio por lazer, para torcer. Hoje o torcedor vai com apreensão, preocupado, porque não sabe se retorna para sua casa. Grande abraço e até o próximo vídeo.